Muito bem, né? Vamos então iniciar a nossa atividade da noite. Todos os microfones desligados, maravilha, muito bom, né? Vamos nos entregar na mão de Jesus. Agradecer este momento que Ele nos concede de podermos estar unidos em amor, fé e carinho, para que a gente estude mais uma parte do Evangelho que nos trouxe, Evangelho que nos possibilita, né, evoluir, crescer espiritualmente. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutos. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Vamos também agradecer a doutora Adolfo Bezerra de Menezes por tudo que tem feito por nós, pelos momentos de alegria e felicidade que nos proporciona, e por toda a energia e luz que ele nos direciona através das suas intenções de bons momentos para que possamos superar todas as nossas dificuldades. Que a paz de Jesus, que a luz divina os ilumine cada vez mais. Possamos desfrutar ainda mais desse convívio tão maravilhoso. Muito bem. Nosso livro, O Fonte Viva, na lição 57 de hoje, tem o título de Apóstolos. E Emmanuel nos traz uma reflexão sobre esse título, né? Nos mostrar um pouco de como é e como foi o trabalho dos apóstolos que Jesus escolheu, né? Então, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 9, Paulo nos traz a seguinte frase: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Palavras de Paulo, né? Nós vamos entender bem o que Paulo está nos trazendo com essa frase, né? Então, Emmanuel começa nos dizendo assim: o apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé e manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina,
criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros e defensores, através da doação total de si próprios, a benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas luzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Então vejam, às vezes a gente pode pensar, né, que o trabalho do apóstolo foi simples, simplesmente levar a palavra de Jesus, né? No entanto, como a gente leu aqui agora, não foi bem assim que aconteceu, né? Vejam que Emmanuel cita várias situações de seres, né? Legislador, administrador, sacerdote e por aí adiante, né? Artistas, cada um com a sua responsabilidade de levar aquilo que de melhor eles têm, né? E os apóstolos foram escolhidos por Jesus como seus principais seguidores para espalhar o evangelho, né? E cada um deles, cada um deles desempenhou este papel de evangelizador, né? Com uma vital importância na expansão do cristianismo, porque o grande objetivo que Jesus teve foi de vir, ensinar e para dar continuidade. Para dar continuidade, ele escolheu os 12 apóstolos, né? Que com isso, a partir dos apóstolos, se formou a igreja primitiva, que a igreja nasceu lá embaixo, né?
A igreja foi, aos trancos e barrancos, foi se formando, não é verdade? Então, os apóstolos foram incumbidos por Jesus de pregar, batizar e ensinar sobre ele, sobre a vida de Jesus, né? O que Jesus representa para nós. E, e com grande ênfase, né, e responsabilidade dos apóstolos, de levar o evangelho a todas as nações, né? E aí nós temos alguns exemplos. Pedro, por exemplo, que se destacou como um apóstolo líder, né? Com toda a sua impulsividade, né, que Pedro tinha, ele fez, ele teve um papel crucial nessa trajetória, né? Ele fez a pregação aos judeus, que foi um dos primeiros, inclusive, né, Pedro? Pedro foi um dos primeiros a anunciar a mensagem de ressurreição de Jesus, né? Ele realizou isso no dia de Pentecostes, né? Que é um grande momento da igreja lá no fugiu o nome, lá na cidade, lá onde que eles estavam, né? Jerusalém, aquela região toda lá, né? Então, ele foi o grande incumbido de falar neste dia, de levar o evangelho. E ele, neste dia de Pentecostes, ele conseguiu converter 3.000 pessoas para o cristianismo. Se converteu em cristãos, né? Seguidores do evangelho de Jesus, né? Isso foi uma grande vitória para Pedro, né? E depois, mais tarde, agregou também, se destacaram alguns casos, alguns apóstolos, né? Paulo, que na verdade, Paulo não era Paulo o nome dele, né? Passou a ser, era Saulo, não é verdade? Saulo. E Saulo era um grande perseguidor dos cristãos. Era um grande perseguidor. E nós já comentamos também aqui, nós falamos sobre a passagem, a estrada de Damasco, né? Onde o Saulo teve a visão de Jesus e ficou ali com aquela claridade imensa, né? Ele ficou cego. Naquele momento, ele ficou cego e visualizou Jesus. E a partir desse momento, ele recebeu a incumbência de Jesus para que se batizasse. E se tornou, após o batismo, né, se tornou Paulo, apóstolo Paulo, que tantos benefícios trouxe a, a, ao Evangelho que Jesus trouxe para nós, né? E há de se comentar também o grande sofrimento que eles passavam diante das pregações, né? Que é justamente aquilo que Paulo questiona na sua frase, lá no começo está dizendo isso, né? Paulo questiona por que nós somos colocados em último e como mortos, né? Porque o sofrimento deles foi grande. Paulo foi um dos que mais sofreu, né? Apanhou em praça pública, foi apedrejado, foi cuspido, né? Foi preso várias vezes, né? Então Paulo teve uma vida assim muito sofrida, mas diante de tudo isso, ele nunca largou a fé que tinha e a confiança que ele colocava em Jesus, né? Depois temos um outro caminho também, temos um outro exemplo, que foi a de Tomé, que duvidou da ressurreição de Jesus.
né? Que é o São Tomé. Então, quem não conhece aquela frase lá, né? São Tomé, você só acredita vendo, né? Provando, não é isso? Então, São Tomé foi um dos apóstolos que duvidava da ressurreição de Jesus. E ele, como diz o velho ditado, né? Ele queria tocar as feridas de Jesus para ter certeza que realmente Jesus ressuscitou, né? E, passado um tempo, ocorreu isso. E Jesus o chamou, Tomé, venha, né? Toque, toque as feridas do prego. Aí Tomé tocou, e aí ele simplesmente, ele ficou assim, maravilhado, né, com aquilo. E ele disse, Senhor, é meu Deus meu. A partir daquele momento ele não teve mais dúvidas, né? Porque era Deus mesmo, né? Que estava ali perante, através de Jesus. Então, vejam que o sofrimento desses apóstolos era muito grande, né? E então, isto é que foi a colocação que Paulo fez lá no início, né? Mas, com esse impacto dos ensinamentos que os apóstolos trouxe, né? Esses testemunhos que eles davam, né? Eram essenciais para a propagação do cristianismo e resultou na criação de igrejas, de formação de novos líderes e elaboração de partes importantes no Novo Testamento, né? Porque, por exemplo, João, né? O Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, né? Tudo isso colaborou, foram as benfeitorias que os apóstolos nos trouxeram para o engrandecimento da nossa doutrina, né? Através de testemunhos e da perseverança que tinham, né? Faziam isso com muito amor e com muita fé, né? Então vejam que eles tinham esse caminho determinado por Jesus, que foi incumbido por Jesus, e fizeram isso muito bem, né? Trabalharam em, em favor da causa muito bem, levando os quatro cantos do mundo, a doutrina, o evangelho, né? E ensinando irmãos, como, como Pedro fez lá na primeira vez, lá no dia de Pentecostes, né? Conseguiu converter 3.000 para o cristianismo, né? Então isso tudo foi um trabalho assim maravilhoso que os apóstolos nos trouxeram, né? Então, eles levaram as mensagens de Cristo a diversas culturas, né? Eles não tinham onde... Paulo, por exemplo, ele em Roma, ele sofreu muito em Roma, mas ele fez a sua missão, né? Ele, através de seus testemunhos, testemunho da visão que ele teve lá em Damasco, na estrada de Damasco, né? Ele levava isso. E aí, muitos o chamavam de louco. Você é um louco, né? Porque não acreditavam nisso. Mas Paulo, na sua persistência, foi convertendo, foi trabalhando e sofreu, mas conseguiu vitórias, né? E ele, na a conversão e transformação de Saulo, né, que em Paulo, isso ocorreu no ano de 31 a 36.
Então, quer dizer, Jesus foi 33 anos, certo? Então, logo depois, Paulo se converteu, que foi depois de 33, depois que Jesus já tinha, né, sido crucificado. Então, vejam que Paulo foi uma das grandes testemunhas da perseverança, da fé, né? Porque o quanto sofreu foi muito. Então, eles levavam essa mensagem de Cristo a todos os cantos, superando todas as barreiras. Não existia barreiras para eles, nem de língua, nem de classe social, nada disso. O comprometimento deles com a missão de Jesus, aquilo que Jesus tinha lhes determinado, era um exemplo que ainda inspira muitos cristãos hoje. Né? A, a fé, a vontade de fazer e de ser, não é verdade? Então, os apóstolos desempenharam este papel crucial nessa fundação das igrejas, na solidificação, consolidação do Evangelho. Né? Esses ensinamentos que ajudaram a espalhar as palavras de Cristo, os ensinamentos e o carinho que Jesus tinha conosco, porque Jesus sempre foi amor. Né? E não foi diferente quando ele fez a escolha dos 12 apóstolos, né? Que nós temos os 12 apóstolos muito bem colocados. Simão Pedro, que foi o destaque, André, Tiago Maior, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus que tem uma posição de destaque também, com os evangelhos que ele nos trouxe, né? Com as coisas que ele escreveu, Tiago Menor, Tadeu, né? Tadeu, que é o Judas, né? Simão Zelote e Judas Iscariotes, né? Então, eles todos tiveram uma grande importância nessa formação desse evangelho que nós temos hoje, desses ensinamentos e da mensagem que Jesus nos deixou de amor, humildade, e caridade e fé. Né? Então é isso. Isto foi a grande missão dos apóstolos, trazendo os ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Dando continuidade à educação espiritual a todos nós. Muito bom. Que Jesus nos abençoe, não é? Agora está aberto para o entendimento de vocês. Quem quiser falar ou comentar alguma coisa aí sobre os apóstolos, fiquem à vontade. Eu sei que o assunto é longo e tem muito papo para nós. Está aberto o microfone. Podem falar. Daqmar, Oi, Gilberto. vou falar um pouquinho. Pode não, pode falar. Nós criamos assim um distanciamento muito grande entre nós e os apóstolos, porque nós não tivemos a convivência com Jesus, né, num corpo físico, e ser apóstolo para eles não foi fácil. Você já falou, foi difícil. Os que mais se destacaram são os 4 evangelistas, mas nós não podemos esquecer que nós fazemos um trabalho aqui, nós somos os discípulos dele. A gente continua levando a palavra, a gente continua estudando, a gente tem a fé que tudo vai dar certo. Nós somos aquela sementinha que caiu no chão e brotou, está dando fruto. Nós temos uma casa para zelar, para manter o nome, né?
a gente tenha consciência do que está certo, o que está errado, né? O que nós devemos fazer, o que não devemos. Dentro da casa tem os espíritos mais evoluídos, tem os espíritos em crescimento, né? Tem os espíritos ainda que até mesmo a pessoa não sabe da evolução dele, porque às vezes não espera que ele pode chegar num lugar de destaque. O que nós temos que fazer, né? Nós vamos falar ajudante dos discípulos, né? A gente tem que manter uma crença onde nós não podemos deixar nada influenciar na nossa vida. Nada. Porque, com certeza, a gente vem na nossa bondade, só que tem muita gente querendo puxar o nosso pé para trás. Às vezes, falar, mas a pessoa divulga e faz isso e não acontece nada na vida dela, ele não tem um crescimento, ele não sai do lugar, ele está sempre reclamando da vida. Cada um sabe o jeito que o sapato aperta e cada um sabe o nó que tem que dar no cadarço. A gente tem que levar uma vida controlada, tanto na divulgação, a gente não pode ser fanáticos, né? Nós temos que respeitar a opinião dos outros. Quando foi para pegar os pergaminhos para escrever os evangelhos, existiam 300 pergaminhos. Foram divulgados 4. E talvez até nisso tenha pessoa que tem um ressentimento, fala, poxa, por que eu escrevi quase igual aquele outro foi colocado dele e não foi colocado o meu? Né? Desde aquela época já teve algum desentendimento. Mas a pessoa vai crescendo. Nós não sabíamos nada disso. Isso foi despertar na nossa vida de alguns anos para cá, uns 20, outros 30, outros 40. Outros já cresceram com esse dom de ser um discípulo, de ser um espírito superior, né? E a gente tem que sempre ter uma perseverança que nós vamos conseguir uma regeneração trabalhando cada vez atuando mais, né? Até rezando pelos apóstolos, que quanto sofrimento, quantas pessoas que não desistem até na hora de um tropeção. Você já falou que os apóstolos passaram, eu não vou falar aqui, teve apóstolo que foi enforcado e depois foi crucificado de cabeça para baixo. Essa pessoa tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, né? E o sofrimento dele, você já imaginou? Um outro filho falar, não, eu quero ser um apóstolo. Falou, não, de jeito nenhum, você não vai ser apóstolo. Você viu o que aconteceu com seu irmão? Né? Crucificaram ele de cabeça para baixo. Que humilhação que é. Mas quando nós acreditamos que a gente tem consciência do que é bom para nós temos que divulgar. Nós temos que batalhar. Não chegar a pessoa, fazer ela engolir sem mastigar, não. Nós temos que trabalhar devagar. Temos que acreditar que vai dar certo. Mesmo dentro de nossa casa, quando tiver algum escapando pela janela, opa, vem para cá, puxa aqui. A entrada também serve como saída. Vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, né? Isso foi uma coisa que sempre existiu, né? Em todo mundo, a gente não querer atropelar as pessoas. Quantas pessoas que têm dificuldade de acreditar, né? Na religião católica, na religião protestante, seja lá qual for a religião, né? Nós, espíritas, tem muita gente que zomba de nós, porque a gente não bate, a gente não pega forte para estar divulgando. Talvez a gente não queira nem magoar a pessoa. Quando uma pessoa quer conversar com a gente, e vem procurar, se nós não falarmos o que eles querem ouvir,
às vezes eles saem até de perto de nós. Ah, fui lá para falar uma coisa, o cara respondeu outra, mas você responde o que você sabe, né? Se ela fez uma pergunta e você não sabe o que responder, procura saber como responder, para não deixar essa pessoa também a ver navios, né? Então nós temos que, olha, cada vez mais a gente tem que estudar, ter fé, ter confiança, ser perseverante. Não é fácil da gente abrir mão de tantos bens, às vezes, que a gente tem, né, para estar divulgando a doutrina espírita. Bens materiais para nós, turma, eu não sei se já lançaram algum. Eu não vi nenhum caixão até hoje com cofre para pôr joia, para pôr dinheiro, para pôr beleza, para pôr riqueza. Nós chegamos sem nada e vamos voltar sem nada, né? Aí que nós vamos conhecer bem de perto o reino de Deus. Bastante, a gente foi espíritas, fomos discriminados, né? Como todas as religiões aí que mexe com quem está do outro lado, vamos dizer assim, né? Não só o espiritismo, mas muitas eram discriminadas, não é? Hoje não, hoje já existe um pouco mais de respeito. Ainda existe ainda algumas pessoas que ainda desvirtuam, né? Mas como você colocou, pessoas que às vezes fazem uma pergunta, você responde e ela pega e sai fora, né? Bem, o exemplo bem colocado seu, desconversa na verdade, não é? Então, mas hoje a gente sabe que o espiritismo tem ganhado muita força, né? Está crescendo dia a dia e seremos, o Brasil será ainda a pátria do Evangelho, né? E é o celeiro do mundo, como tem aquele livro lá do Chico, né, que fala sobre isso. Nós vamos ainda crescer muito. O espiritismo está muito divulgado hoje, né? E é o trabalho nosso, divulgar, colaborar com este ensinamento dos espíritos da verdade, como Jesus colocou, lembra disso? Essa passagem, né? Os espíritos da verdade irão nos orientar sempre, né? Então, precisamos estar atentos a tudo isso, né? E uma das coisas que nós temos que colocar em nossos corações é o amor, a fé e a caridade. Isso é fundamental, né? Para que a gente possa ter uma vida saudável e uma vida futura de alegrias, né? Muito bem. Vamos então passar as nossas vibrações da noite. Agradecer a Jesus pelo ensino de hoje, por este momento que nos proporcionou, esses ensinamentos, né, sobre as dificuldades e os caminhos percorridos os apóstolos, né, que tanto colaboraram com a consolidação do Evangelho de Jesus, os ensinamentos que Jesus nos deixou. Vamos pedir a Jesus que abençoe e ilumine nossos corações. Agradecer esta grande reflexão que Emmanuel faz na nossa lição, dos exemplos que ele nos traz, né? Vamos agradecer em favor dos nossos irmãos que necessitam desta energia, desta luz que Jesus disponibiliza para todos nós neste momento. Vamos dividir com os irmãos que estão com os nomes postados no nosso grupo de cura, no nosso grupo de estudo, que eles possam receber
esta luz e esta energia neste momento, para que sejam curados, curados em suas enfermidades, que a saúde física e espiritual estejam atreladas em amor, fé e caridade. Que a luz divina esteja ao lado de cada um, abençoando, iluminando a todos. E assim, Pai, nós te agradecemos por tudo que nos proporcionou nesta noite, por este carinho, este amor que levas a todos os nossos irmãos. Abençoa também, Jesus, moradores de rua, que precisam do calor do seu amor, do seu carinho, para que sejam fortalecidos. Irmãos em UTIs de hospitais, que sejam abençoados, iluminados, e que possam receber o conforto a todas as suas necessidades. Assim, Jesus, agradecendo este momento que nos proporcionou, vamos dirigir a prece de Cáritas, prece maravilhosa que nos dá força de enfrentar todas as nossas dificuldades. Prece de Cáritas hoje, realizada pela Dami. Dami, você tem a palavra, Dami, por favor. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todos poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao Espírito e à verdade, à criança, o guia, ao órfão, o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santíssima imagem. Obrigado. Que todos possam ter uma noite reconfortante, refazedora de suas energias, e possam trilhar caminhos de felicidade e de paz. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Uma boa noite a todos.